Amém. Pega aí sua Bíblia, por favor, e abra em Efésios capítulo 4, verso 31 e verso 32. Você vai ver que eu vou fazer uma leitura aqui. Talvez uma palavrinha ou outra esteja diferente aí na sua Bíblia. Alguns versículos que eu vou citar nessa noite. Perdão, estou esquecendo dessa bênção. Crianças até 11 anos, podem ir lá para trás, tem um trabalho especial para vocês. Gente, tem que acostumar de novo com essa bênção. É porque a gente ficou tanto tempo sem ela que perdi o costume, né? Mas é uma bênção. E as crianças estão se preparando aí para o nosso Natal. Vocês veem que já tem umas coisas acontecendo aqui, né? Nós vamos começar, entramos aí em dezembro e tem muita coisa boa aí para a gente ver. Então, vamos ler aqui. O que eu estava dizendo é que alguns versículos que eu vou ler aqui são versões diferentes da que a gente costuma usar, mas preste atenção aí. Está escrito assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Observe que diz: livrem-se perdoando-se. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Livrem-se perdoando-se. Hoje nós vamos falar sobre restaurando relacionamentos. Vamos orar? Senhor, pedimos a graça do Senhor para nos dar o entendimento dessa palavra, essa mensagem chegue ao nosso coração e mude a nossa vida. Nós te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Veja que é um mandamento, e aquele que entende que os mandamentos do Senhor são uma bênção na nossa vida, a gente teve a oportunidade de ouvir isso no domingo, na pregação de domingo. Os mandamentos do Senhor, eles são uma bênção, porque eles nos protegem. Quando Deus diz: não põe a mão aí, porque está quente, você já falou isso para o seu filho, né? Lembra? Foi esse exemplo que o presbítero Eliezer deu aqui no domingo. Não põe a mão aí, não, dá choque. É uma ordem, às vezes uma ordem até brava, uma ordem assim, urgente. Cuidado aí. Mas o mandamento de Deus, ele protege você. Esse é o objetivo. O que Deus quer fazer na sua vida é te proteger, porque ele não ganha nada quando se acerta. Hoje eu cumpri o mandamento do Senhor. Deus ganhou alguma coisa? Não, mas Ele ganhou em termos de felicidade, porque os pais se alegram com o sucesso dos filhos. E quando um filho acerta, ele melhora a sua própria vida. E quando os nossos filhos vão bem, a gente também está alegre. É por isso que Deus nos deu essa oportunidade de sermos pais. E nós estamos em um caminho de restauração. E nós vamos falar sobre restauração de relacionamentos. Nós já temos alguns passos aqui, 5 passos, que eu quero relembrar com você aqui, somente citando. Primeiro passo, quando nós entendemos que precisamos de restauração, os passos são esse aqui, primeiro, é o passo da realidade. Eu reconheço que eu não sou Deus. Eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas, e a minha vida está fora de controle. Só quem sabe que está perdido pode encontrar o Salvador, pode ser salvo. Passo 2 é o passo da esperança. Eu sinceramente creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele e que Ele tem o poder para me ajudar a me recuperar. O passo 3 é o passo do compromisso. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e o controle de Cristo. O passo 4 é o da limpeza. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança.
O passo 5 é o passo da submissão. Eu peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer na minha vida. Acho bem interessante a gente falar dessa submissão, porque é na prática que as coisas vão realmente acontecer. Se tudo isso ficar só na conversa, é na submissão que eu humildemente peço que Deus remova os meus defeitos de caráter. E fica mais prático ainda no passo 6, que é o passo de hoje. E esse aqui, escuta bem, você vai escutar pela primeira vez. Examino todos os meus relacionamentos. Todos os meus relacionamentos. Quais são os seus relacionamentos? Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e reparo os danos, ou seja, conserto, faço reparação, reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Então, por exemplo, bateram no nosso carro há umas semanas atrás. A gente estava na mão certinho, tudo certinho. Veio uma pessoa, saiu de uma determinada rua lá, atravessou a pista e bateu na gente do outro lado. Bateu na porta, amassou, prejuízo, tudo. A cena, eu desci do carro, não falei nada, desci do carro. O sujeito olhou, não falei nada, né? Só olhei para ele, desculpa. Tal, e aí já começamos a entrar no entendimento de como que ele podia fazer a reparação, porque ele falou: o que eu vou falar? Fiz errado, bati no seu carro, estraguei. Então é interessante que muitas vezes a gente tem facilidade para reconhecer de imediato uma falta que a gente cometeu. Às vezes no trânsito, às vezes com alguma coisa. Mas vocês já notaram que dificuldade quando a trombada é dentro de casa? A trombada é nos relacionamentos? Por que será, né? Que é tão mais difícil reconhecer que tem um problema, que houve uma colisão, que tem uma coisa a ser feita ali. E aí a gente precisa, e eu quero ser bem objetivo aqui, talvez eu não consiga hoje falar tudo que eu trouxe para falar, até porque já falei muito hoje, coisas importantes. Eu preciso ir com você naquela parábola tão conhecida, que é a parábola do credor incompassível. Lembra disso? Está lá em Mateus 18, do verso 21 até o verso 35. Lá diz assim. Na verdade eu quero ler aqui o verso 21, porque é por causa dessa pergunta de Pedro que Jesus respondeu com essa história. Verso 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, uma soma impagável, só para você saber. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Mas paga assim, né? Fosse amortizada. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, outra pessoa que também era servo do mesmo rei, um conservo. Encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Quantia boa, mas não é tanto, né? 100 dias de trabalho, 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Seja paciente comigo, te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha a aplicação aqui, aí já passou para Deus. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, irmãos, eu não vou pregar aqui os detalhes dessa parábola, eu só quero destacar algumas coisas para a gente seguir com a mensagem aqui. Primeiro, você precisa ver aqui que o perdão, o que é perdão? Quando é que acontece o perdão? O perdão, ele provoca o quê? O que tem que ter nesse perdão? O perdão, ele cancela uma dívida. Se há perdão, a dívida está cancelada. Se a dívida não está cancelada, não houve perdão. Aqui, o Senhor lá cancela a dívida. O perdão é o seguinte: perdoou-lhe a dívida, cancelou, está cancelado. Agora, a falta de perdão transforma vítimas em vitimizadores, ou seja, a pessoa que, deixa eu explicar essa coisa bem direitinho para você, veja bem, porque perdão, gente, perdão só serve para quem não merece perdão. Porque se a pessoa não merece perdão, às vezes é aquela coisa, uma desculpinha, né? Desbarrei em você. Isso aí não é perdão, isso é desculpa. Agora, o perdão é quando a pessoa fez algo que é terrível. E aí, tá, vamos colocar aqui. Você foi ofendido. Nós já falamos tanto sobre dores, pessoas que nos... tanto aí nas nossas mensagens aí das quintas-feiras, tanto aquele mal que foi praticado contra você. E hoje nós estamos falando sobre perdão. Nós não negamos o que fizeram conosco. Alguém pode ter pecado contra nós. Isso provocou algo em nós. Agora, quando eu não ofereço perdão, eu que era vítima passo a ser um agressor, porque não perdoar é pecado. Olha que interessante, porque quando eu estou me sentindo ofendido, às vezes eu posso achar que eu posso continuar com aquele coração fechado, porque afinal de contas fui eu quem fui ofendido. Mas segundo a palavra de Deus, nós vamos explorar isso melhor, o texto nos diz aqui que aquele que não oferece o perdão, ele sai da posição de vítima e passa a ser também um agressor ou um vitimizador, porque não perdoar é uma atitude, é ativo isso, não é passivo. Eu não consegui ainda perdoar, tipo assim, uma hora eu vou perdoar, por enquanto eu não estou fazendo nada. Não, você está fazendo. Ao não perdoar, isso é uma atitude, e isso tem consequência. E a gente vê aqui que é um evento, o perdão ele acontece em um momento, mas ele também é um processo. Isso a gente vê nessa pergunta que Pedro faz: quantas vezes? Porque às vezes o perdão ele precisa ser ato contínuo. Às vezes o perdão não é só perdoar alguma coisa ou muitas coisas que foram feitas, mas às vezes uma postura, uma atitude continuada que é prejudicial. Por isso que o apóstolo chegou aqui, o Pedro, né, discípulo ainda, não era apóstolo ainda, chega para Jesus e fala assim, que tem limite esse negócio, não tem? Assim, eu sei que tem que ser muito, mas também não é assim o tempo inteiro, né? Jesus falou, não, é o tempo inteiro. E eu vou explicar para você, e aí ele conta a parábola. E você sabe então que
ali o credor, o rei, é Deus. E aquele que devia o que era impagável, somos todos nós, pecadores, porque não tem como pagar pelos nossos pecados. E o que devia 100 denários é o seu irmão, é o seu marido, é a sua mulher, é o chefe, é o parente, a pessoa que te agrediu. Esse aí, o que ele deve é considerável, porque a dívida de 100 denários é 100 dias de trabalho, é mais de 3 meses de trabalho. Não, é como que dizendo assim, a Bíblia não está dizendo assim, olha, é pouca coisa, você não tem que pensar nisso. Não, é uma dívida, sim, porém ela não se compara a 10 mil talentos. 10 mil talentos, cada talento é 45 quilos. 10 mil talentos de ouro, pensa, 10 mil vezes 45 quilos de ouro. Ou seja, aqui é um número absurdo, assim, para você ter dificuldade até de fazer conta. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a dívida que você tinha com Deus era impagável, e Ele perdoou você. Como é que você ousa não perdoar? Então esse é o ponto da onde a gente parte para a nossa caminhada aqui. E aí o caminho da recuperação, ele tem 2 movimentos. Ele tem primeiro o movimento de perdoar. Você quer ser restaurado? Você quer ter sua alma curada? Você precisa perdoar. Isso é para a cura da sua alma. Pensa que Deus está trabalhando com você como filho, e Ele está te dando uma ordem de amor. Ele diz assim: para o seu bem é que eu estou exigindo que você perdoe. O outro lado é o lado da reparação. Você também precisa fazer reparação, você precisa pedir perdão, você precisa procurar. Se você prejudicou alguém, você também vai precisar restituir aquilo. Então, por que nós perdoamos? Porque Deus nos perdoou. Esse é o ponto. Sejam amáveis e prontos para perdoar, jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13, na Bíblia vive assim. Então, quando eu lembro do perdão de Deus, e aí eu já dou para você a dica central, porque eu precisei e preciso perdoar continuamente. Algumas coisas são uma ferida de uma certa dimensão, outras são feridas profundas. Às vezes eu fui traído por uma pessoa num negócio, às vezes eu fui traído por um parente numa relação profunda de cumplicidade e compromisso. São feridas diferentes, mas em todas elas eu preciso, a única maneira de eu conseguir perdoar, porque nós não somos bons. Tem gente que até que eu perdoo mais fácil. Todos nós encontramos esse momento que a gente quer chegar em Jesus e falar assim: não, Jesus, aqui não dá mais, né? Aqui já chegou no limite, né? 70 vezes 7 já, ou 7 vezes no dia. E Jesus falando 70 vezes 7 é porque senão tem limite. Falei: Jesus, como é que eu faço? E aí ele fala assim: você vai fazer o seguinte, ó. O perdão primeiro, você vai olhar para o Senhor e vai ver o que Ele ofereceu a você. Se você entender o que isso significa, você consegue oferecer perdão. Se você não conseguir entender o que isso significa, você pode desistir, não vai conseguir. Não vai. Você vai ter outras atitudes, às vezes de aceitar certas coisas, lidar com aquilo, mas aquilo ali vai ser sempre uma amargura, uma raiz que vai brotando, igual o negócio que tem no muro aqui da casa pastoral aqui. Depois você dá uma olhada aqui. É a coisa mais absurda, porque tem uma planta aqui nesse muro aqui, que ela foi arrancada em 1994, porque o muro era todo de... sabe aquela coisa viva, aquela planta que cobre o muro inteiro? Aí estava destruindo o muro, né? Aí foram lá, arrancaram tudo, e colocou um chapisco grosso e tal coisa. A planta ficou 20 anos guardada lá dentro.
Quando pensa que não, saiu a planta de dentro do trem lá. Raiz de amargura, já ouviu falar? Raiz de amargura, que a Bíblia adverte que nós não devemos permitir que ela permaneça no nosso coração. Pode ser pequenininha, pode estar debaixo do concreto, de repente aquele trem brota e sai quebrando tudo, está arrancando o chapisco do muro lá, sai arrebentando, uma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, quando Deus fala de perdoar, Ele está falando que você precisa perdoar para que a falta de perdão não destrua a sua vida. Esse ressentimento ele é um veneno para você. Eu lembro do pastor Hernandes falando que a falta de perdão ela funciona assim. Acho muito interessante. Tem até um videozinho dele falando isso. Você está lá naquele dia feliz, dia da sua folga. Aí você senta lá e vai almoçar. Aí aquela pessoa que você não perdoou, na sua mente, é como se ela se sentasse ali com você. Porque você começa, de repente, ver o pensamento, você começa a pensar aqui. Porque fez isso, porque fez isso e tal. É como se aquela pessoa sentasse ali para comer junto com você. Eu falo, você está lá na praia, aí você deitou lá naquela areiinha gostosa, lá, tá finalmente, gente, que dificuldade. Não podia vir na praia, pandemia, aí quando pensa que não, aquela pessoa está deitada do seu lado. Aquela pessoa que te fez aquele mal. Por quê? Porque o seu pensamento busca aquela coisa e traz para sua mente, para você brincar na praia com aquilo. Quando Deus fala de perdão, Ele está falando de libertação para você. Você precisa perdoar. E Deus é tão sério que Ele não falou assim: olha, apenas perdoai-vos. Perdoe. Lembra que eu perdoei? Mas Ele fala mais, Ele fala assim: ó, é o seguinte, você é muito criança, né? Nós somos crianças, não sei. Porque menino, criança, você não pode só falar assim: meu bem, não faz isso não. O menino vai começar dele. Não vai não. Por que não vai não? Ó, vem cá, tá mão aqui, não é? Vai salvar a vida do menino, hein? Deus falou assim: que ó, você vai perdoar, porque se você não perdoar, eu também não te perdoo. O que essa parábola está dizendo é o seguinte: que Deus perdoou você, Ele chama você assim daqui. Eu não te perdoei aquela dívida toda? Por que você não fez a mesma coisa com o outro que te devia muito menos? Já que é assim, então o negócio com a gente vai ser diferente. Vai você para a cadeia agora. E é uma prisão. A falta de perdão é uma prisão. E é a falta de perdão e os pecados não resolvidos, irmãos, lá do passado. Porque a falta de perdão ou a falta de reparação daquilo que você causou, mas não reparou, não consertou. Aquilo é o passado controlando o seu presente. Uma pessoa que não perdoa, ela tem sempre a sensação de que aquilo vai acontecer com ela de novo. Eu tive uma experiência ruim com uma pessoa. Quando eu me relaciono com outra pessoa, eu já fico esperando, vai fazer isso comigo. Porque é uma cadeia, é uma prisão. Então é preciso ser livre. Aquela amargura, a sua amargura no presente não vai lá no passado mudar as coisas. A amargura ela só serve, não chama doçura, irmão, é amargura, entendeu? Ela só serve para tornar a sua vida amarga. E isso que é amargura. Então é importante a gente saber o seguinte: ficar irado é um erro. Ficar irado, irar não é pecado. Ficar irado já é um erro. Agora, ficar amargurado é um pecado bastante sério e com consequências que eu já falei aqui, é igual raiz brotando. Jesus disse o seguinte: mas quando vocês estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem vocês foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe seus pecados também. Você precisa perdoar, porque você vai precisar do perdão no futuro.
Você precisa do perdão de Deus, e Deus disse assim: se você não perdoa, eu não te perdoo. Então é o seguinte, você não pode queimar a ponte que você vai precisar passar por ela. Você precisa passar pela ponte do perdão. E você diz: perdão comigo não. Nesse caso, pelo menos, não. Aqui foi o limite. Isso aqui foi além do limite. Eu não aceito. Tá. Além do limite, irmão, sabe o que é? Somos nós diante de Deus o tempo inteiro, cometendo pecado por pensamentos, palavras e até ações. Talvez você não fez, mas você falou. Talvez você não falou, mas você pensou. E se você pensou, Deus ele confere as atitudes. Em certo momento ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque se tem alguém que é sincero, honesto, é Deus. Se tem alguém que não é hipócrita, é Deus. Autêntico, é Deus. Então não adianta vir de cara lavada para a presença do Senhor e o coração sujo. Ele falou assim: vocês podem fazer tudo que esses fariseus aí falam. O que eles falam é bom mesmo, mas não imita os procedimentos deles não, porque o que eles fazem é nas trevas que eles fazem, é escondido. Eles são igualzinho o sepulcro. Gente, já foi no cemitério do Bonfim? Eu tenho uns negócios esquisitos. Eu acho que o lugar lá tem cada escultura bonita. É um lugar, claro que muita gente fala: não, cemitério é um lugar feio. Tá, se eu esquecer o que está ali debaixo, para mim é um passeio no museu. Tem cada escultura extraordinária. Jesus falou: os hipócritas, eles são igualzinho um cemitério desse. Por cima é tudo lindo, mas se cavar, você só vai achar imundície, você só vai achar podridão. Então nós temos que ser tratados no nosso coração, e o coração é que guarda a amargura, e a amargura é contra você, ela destrói você. Então, o que você precisa fazer de prático? Primeiro você precisa admitir que essa ferida tem que ser revelada. Você pode, não, reprimir, não foi nada não passar. Preste atenção, você que está fazendo o inventário, você que tem acompanhado as pregações aqui de quinta-feira, eu creio que você que está acompanhando, você está mais atento. Por quê? Você sabe que tem umas coisas que você fala assim: isso não é nada não, e que hoje você fala assim: não, o negócio é sério sim, esse negócio é sério sim, eu tenho que prestar atenção nisso, porque isso aí está tendo repercussão na minha vida. Então você pode reprimir, você pode diminuir, mas só aquele que admitir é que vai passar pela verdadeira restauração, porque você só conserta uma coisa que você admite que ela está quebrada, e aquele relacionamento está quebrado. Às vezes um relacionamento, veja, são coisas assim, às vezes é uma pessoa que já morreu, às vezes é uma pessoa que você nem sabe onde está mais, mas aquele momento, aquele ato, aquele fato na vida ainda é algo que você fica carregando e ainda está controlando a sua vida. Você precisa oferecer perdão, você precisa liberar aquele que ofendeu você, e você só faz isso através do perdão. E quando é que você sabe que você liberou o perdão? É quando essa situação não controla mais a sua vida. Há pessoas que são péssimos pais. Você vai olhar o passado deles, eles estão repetindo as mesmas coisas ruins que eles sabiam que eram ruins, eles estão repetindo com os filhos. Por quê? Porque o negócio é espiritual, irmão. Porque o negócio ele fica entranhado. E se você não encarar a realidade de que é preciso oferecer perdão, é preciso reconhecer, a gente pode reconhecer o erro que foi cometido contra você, o pecado que foi praticado contra você.
O pior de tudo é esse evento passado controlar a sua vida hoje. E isso é que não pode continuar acontecendo. A libertação e a vida abundante que Deus nos dá é você não repetir o passado. Veja, os pais se separaram. Às vezes uma família de pais separados, você encontra filhos separados também, mas que não precisavam ter se separado. Sabe por quê? Às vezes se separaram por repetir comportamentos. Às vezes se separaram porque eles nunca acreditaram na outra pessoa. De repente eu olho para trás e vejo traição no casamento dos meus pais. Aí eu me apaixono por uma pessoa. Uma pessoinha linda ali, ó. Apaixono pela pessoa. Aí quando eu estou convivendo com ela, eu penso: mas será que aquela traição que aconteceu lá não pode acontecer aqui? Aí eu já olho para ela saindo do trabalho e eu penso: será? Aí eu pergunto: quantos homens trabalham lá no lugar onde você trabalha? Ela está de boa. Com quantos você conversa? E esse aí é muito chegado? Peraí, o que está acontecendo? Eu estou sendo controlado pelos problemas dos meus pais. E porque eu fui ferido lá pela separação deles. Eu fui traumatizado, pode usar uma linguagem psicológica, né? Eu fui ofendido, eu fui ferido, eu vi a traição, eu vi os problemas. Eu acho que comigo é assim. Então aí você vai ter aqueles que nunca casam, aí você vai ter aqueles que têm relacionamentos superficiais, você vai ter aqueles que casam, separam, todo mundo infeliz. Foi praticado um pecado contra eles? Foi, porque quando os pais se separam, os filhos são felizes. Não vem com conversa que não tem. Não, a gente separou, a gente é amigo, continua tudo bem. Não é. Tem muitos problemas assim, eu estou dando esse como exemplo. A questão é que o problema existiu sim. Agora, a libertação está. Eu entreguei minha vida a Cristo, sim. Eu creio em uma vida plena e abundante com Cristo, sim. Agora tem que dar os passos. Então, esses 5 passos, se você observar, são passos de conversão. Eu entender que eu sou um pecador, que minha vida está fora de controle, mas que Deus existe, e Ele se importa, e aí eu entrego minha vida a Ele. Depois que eu entrego minha vida a Ele, eu começo a analisar, e aí eu começo a encontrar os problemas que tem que ser resolvidos, e aí eu confesso a Deus, eu confesso a outra pessoa da minha confiança, e aí eu chego nesse ponto, onde eu começo já a ver o que eu preciso resolver, de perdoar e também, de perdoar e de fazer reparação. Então, algumas pessoas falam assim: mas não vai ser justo. Não vai ser justo perdoar. Deixa eu te falar, só Deus é justo. Deus não está dizendo que porque você perdoou, Deus não vai tratar por aquele pecado. Imagina só, eu chego aqui para você e falo assim: uma pessoa, a mulher ou a criança foi abusada sexualmente, coisas terríveis têm acontecido, e a gente sabe. Aí eu viro para o abusado e falo assim: você tem que perdoar o seu abusador. Eu tenho, porque Deus falou que se você não perdoar, você vai até para o inferno. Mas que Deus é esse? Que justiça é essa? Então, quer dizer, ele foi um abusador, abusou, nunca se arrependeu, e eu que tenho que perdoar? Isso não é justo. Olha, sabe o que não é justo? Se você entendeu o que eu falei até agora, você já compreendeu que não é justo que você, uma filha de Deus, um filho de Deus, viva com essa carga sobre você, trazendo essas lembranças sobre você, amargando a sua vida, impedindo a sua vida de ir para frente. Isso não é justo. E a justiça com o ofensor, Deus vai tratar com ele. É outra questão. É você entender que você precisa do perdão de Deus e que não compete a você resolver aquele problema do passado onde você foi ferido. Não está no seu poder, mas está no seu poder perdoar aquela pessoa, considerando que você também é um pecador. E eu sei que a gente não vai, por exemplo, dizer assim: não, mas eu nunca seria
um abusador. Eu posso dizer que eu nunca serei um abusador, mas diante da santidade de Deus, os meus pecados são tão condenatórios quanto aquele do abusador. Então eu resolvo minha relação com Deus, pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. E eu perdoo, ofereço perdão àquela pessoa, sabendo que ele é um pecador e que ele precisa de perdão também. E eu não vou carregar mais esse lixo que foi aquilo que ele fez contra mim. Eu vou perdoar. E aí eu digo, quando é que o perdão aconteceu? Quando isso não controla mais a sua vida. Quando você eu não vou dizer assim, porque perdoar não é esquecer. Esquecer, vocês estão uma pancada na cabeça, não precisa ter amnésia. Não é esquecer, mas é quando, assim como o amor não é emoção e sentimento, porque emoção e sentimento é muito bom, mas não é amor verdadeiro, porque só é amor se tem prática. Não adianta eu falar, ai, eu te amo, eu amo, se a minha prática com você não é uma prática de amor. O amor só se concretiza nas atitudes. Da mesma forma, o perdão, ele não é esquecer. O perdão é eu não tratar mais a pessoa a partir daquilo que ela me fez. É a atitude que eu tenho de não deixar isso me provocar a reagir sempre mal a essa pessoa. Aí eu estou sendo liberto. Eu não estou sendo mais controlado pelo passado e eu começo a viver em vitória. E o segundo movimento aqui, eu vou falar bem objetivamente, nós vamos orar, que é fazer reparos. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, e por causa do nosso horário, nós vamos orar, e você vai agora avaliar o seguinte. Primeiro, você já avaliou a questão do perdão, não é? Agora, se eu te perguntasse, e quem é que você ofendeu? A quem é que você precisaria pedir perdão? Algumas pessoas dizem, eu não consigo lembrar de ninguém. Eu vou dizer algumas coisas aqui para te ajudar a pensar. Você podia pensar assim, a quem que eu devo? A quem que eu deixei de pagar alguma coisa? Com quem que eu quebrei uma promessa? Tem alguém que eu tenha tentado controlar? Eu sou culpado por controlar a vida dessa pessoa? Talvez a minha esposa, um filho, um irmão, um empregado, um amigo. Sabe aquele jogo emocional que controla a vida da pessoa? Tem alguém que você tratou como se fosse posse sua? Tratou como se você fosse dono dessa pessoa? Já dá uma ideia, já dá para começar a pensar. Eu sugiro que você faça uma lista das pessoas que você causou mal. E aí, depois que você tiver essa lista, você vai pensar o seguinte: como eu gostaria que fizesse um reparo comigo? Se fosse alguém que tivesse feito contra mim, o que eu gostaria que essa pessoa fizesse? Lucas 6,31 diz, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. 3 questões aqui bem práticas para você pensar a respeito da reparação, como fazer. Olha, existe a hora certa. E a hora certa não é aquela que é conveniente para você. Às vezes você chega em casa, eu tenho que fazer isso, aí na hora de deitar, você vai lá, chama o marido, chama a mulher, peraí que nós temos que conversar agora. Péssimo momento. Você precisa pedir sabedoria ao Senhor, para ver qual é a hora certa. Agora eu digo para você, cuidado, para não ficar esperando a hora certa até Jesus voltar, né? Ai, não achei ainda a hora certa. Cuidado com a sua carne, que sua carne vai mentir para você. Não, tem que encontrar a hora certa, né? Tem um tempo e um modo para tudo. Existe a atitude certa quando você vai pedir perdão.
E pedir perdão, o que é complexo às vezes é o seguinte, porque você tem a sua culpa, ok? Mas geralmente ninguém é culpado sozinho. Então, num relacionamento, talvez você seja 95% culpado e a outra pessoa tem 5% de culpa. Talvez seja 50-50. Talvez a sua culpa seja 10 e a do outro seja 90. Você tem que resolver a sua vida com Deus e com o próximo. Você tem que resolver a sua parte. Agora, sabe qual é o problema? Você chega para a pessoa para resolver. Aí eu chego para você e falo assim: eu preciso resolver uma coisa com você, quero te pedir perdão, porque eu falei de você chegou atrasado e tal, te expus lá na empresa para todo mundo, falando que você é uma pessoa que chega atrasada. Assim, mas assim, porque você chega, né? Mas assim, mas eu não devia ter falado. Assim, claro que você devia chegar mais cedo. Não teria isso problema nenhum se você chegasse no horário. Mas você não chegou no horário. Aí, mas eu estou aqui para pedir perdão porque eu expus você para todo mundo, né? Não é o fato de você ser uma pessoa que nunca cumpre os compromissos que me dava o direito de ter exposto você para todo mundo, né? Se você é um irresponsável, isso não me dá o direito de ficar falando de você. Está vendo como é que é tudo errado? É fácil de perceber, não? Sabe por quê? Porque veja bem, ainda tem outro. Eu já vivi isso. Nós tivemos uma situação na qual você errou e eu errei. Peguei você hoje. Você errou e eu errei. Aí eu chego para você e eu, na minha percepção, 90% do problema foi o seu erro, ok? E aí eu chego para você porque eu tenho que resolver minha vida com Deus. E porque Deus me disse que eu tenho que perdoar você. Eu chego para você, vou pedir perdão porque eu fiz algo contra você. Aí eu chego e peço perdão para você pelo que você fez. Você faz o quê? Você fala: é isso aí. Eu estava esperando essa hora chegar. Porque você é todo errado. Agora você vai pedir perdão. Aí, como é que você faz? Aí você fala: não, então peraí. Vamos conversar sobre os 90% que está aqui. Não. Você tem que resolver a sua vida. A vida dele, ele tem que resolver com Deus. Você tem que ir com a disposição. Uma pessoa perguntou para mim recentemente assim, falou: pastor, eu nessa situação assim, que já tem tantos anos, você acha que eu devia ir lá e pedir perdão para a pessoa? Eu falei assim: olha, eu quero te perguntar uma coisa. Será que você está preparado para ouvir o que você vai ouvir? Porque você vai lá para pedir perdão e talvez você não vai gostar do que você vai ouvir. Você está preparado? Por quê? Porque a pessoa vai e na hora que a outra vai e fala uma coisa: mas isso, aquilo, aí ela já entra na defensiva e já torna o caldo todo, já vira outro problema. Então, olha, existe a atitude certa. Se você vai pedir perdão, atenha-se aquilo que é a sua falta, é o seu erro, e você fica ali. E se você tiver que tomar bordoada, irmão, toma uma bordoada, porque você está resolvendo o seu erro, e você não é alguém que tem o poder de fazer o outro consertar a vida dele. É o Espírito Santo que vai convencer o outro. Se quando você falar, ele também te pedir perdão, graças a Deus, avivamento. Mas se não, você não está ali para mudar a vida do outro, você está ali para resolver a sua situação diante de Deus e caminhar para frente. E finalmente, faça restituições onde for possível. Você tomou emprestado e não devolveu, devolva. Se você tem que pagar, pague. Lembra de Zaqueu? Lembra que Zaqueu falou: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu retirei alguma coisa, eu tomei alguma coisa de alguém, restituo 4 vezes mais. E essa questão do onde for possível é a questão da sabedoria. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, 18. Tem algumas situações onde é imprudente entrar em contato com a pessoa que você feriu, como se você fosse resolver o problema. E o Espírito Santo, ele pode te dar sabedoria. Eu vou dar um exemplo
mas é o Espírito Santo que vai te ajudar a entender. Eu vou terminar com isso aqui para a gente orar. Aí, quando eu namorava com uma moça, eu excedi nas carícias e não devia ter ultrapassado aquele ponto. Aí tá, pequei contra ela. A gente terminou o namoro e tal. Hoje a moça está casada aí eu estou lá resolvendo minha vida toda, né? Eu tenho que ir lá pedir perdão para fulana. Aí vai lá na fulana, casada, tem uma conversa com ela, expor a situação para ela e o marido pedir perdão. Você quer arrumar confusão, filho? Você quer arrumar? O que você quer fazer? Preste atenção no que você está fazendo. Talvez tem coisas que você vai ter que pedir perdão a Deus e seguir em frente. Agora, cuidado também com a carne. Por quê? Porque a carne vai falar para você assim: é tudo. Tem que pedir perdão para mim. Qualquer pessoa que você comprou não pode dar pior. Então, melhor é se resolver com Deus. Não resolve só com Deus, que a Bíblia mandou fazer reparação. Então você tem que chegar e resolver as coisas assim. Eu aprendi muito com a Priscila, e falar na frente dela. Porque às vezes que a gente tem um problema com discussão e tal, e a gente pede perdão, fala assim: desculpa. Ela não pergunta desculpa por quê? Pelo que aconteceu. Por que aconteceu? Assim nem também aconteceu. Não, é porque assim, cara, beber. O que é você? O que é? Ótimo, é isso mesmo, é assim mesmo. Porque assim ela me ajuda também. Não seja fácil, né? Mas assim ela me ajuda a resolver de verdade as coisas. O que é que aconteceu? Aí a pessoa sabe que tem um monte de coisa para resolver com a esposa, que está lá apodrecendo o relacionamento da família toda. Ele chega lá: me perdoa por tudo que eu fiz. Escreve uma carta, então. Vai lá e escreve. Vamos esclarecer por quê? Porque nós estamos tratando de coisas que vão mudar, né? Porque é reparar e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, para confessar e para abandonar. E você tem que saber o que você está abandonando. Então, essa clareza é boa para você. E é boa para a pessoa, e ela traz muito mais, porque Deus é luz, irmão. O negócio com Deus é na luz, não é mais ou menos, não é no embrulho. Tem esse embrulho aqui, vamos jogar esse embrulho fora? Eu vou abrir o embrulho e ver o que está dentro. Aí a gente vai resolver esse negócio de jeito. É assim. É assim. Então, esse é o passo de hoje, que é: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e reparando os danos que eu causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Vamos orar? Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos. Pede a Deus para ministrar na sua vida. Faça isso. Eu não sei se você está fazendo, mas devia fazer. A oportunidade está dada. Escreva. Você recebeu aqueles formulários para te ajudar, lembra? Dá uma olhada. Você faz a lista. Quem são as pessoas? Faz a lista. A quem eu ofendi? Quem são as pessoas que me ofenderam? E que eu ainda lembro com dor. Esse negócio ainda tem o poder de atrapalhar minha vida. E você coloca isso em oração diante do Senhor. E você vai procurar oferecer o perdão e fazer reparação. E Deus vai te dar a graça de avançar, vai te dar a graça de ser restaurado. Senhor Deus, nós estamos em busca de restauração. Essa caminhada é uma caminhada de santificação, uma caminhada de transformação da nossa vida, e nós esperamos no Senhor, que o Senhor nos dê essa graça, essa condição. Eu peço que o Senhor estenda a tua mão sobre o teu povo aqui, Senhor. Todos nós aqui estamos precisando dessa graça do Senhor. Obrigado porque o Espírito Santo do Senhor está em nós, ativo, agindo, para nós termos não apenas a direção a seguir, mas temos também o poder para fazer, porque é do Espírito que vem o fruto que gera todas essas coisas: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso que nós vamos precisar vem do Espírito do Senhor. Então nos ajuda. Queremos ser cheios do Espírito Santo e queremos obedecer ao Senhor.
porque na obediência há vida. Que o Senhor abençoe o teu povo, Pai, que haja perdão e também haja reparação, que nós possamos resolver nossa vida, virar essa página, Deus, abandonar esse passado, para a gente viver um presente de liberdade, de libertação. Abençoa assim o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, no nome de Jesus. Deus nos dê essa graça. Domingo tem reunião, 9 da manhã, pais de crianças. Vamos tomar um café juntos aqui, tá bom? Crianças até 11 anos aí. Você tem filho que tem 11 anos? Tem um café da manhã para você aqui, para você saber o que vai acontecer aí para o ano que vem. Deus te abençoe.